Ok, o álbum mais sombrio do YouTube. Vamos assistir aqui. Sorri, aparece os dentes. Ó, eu vou te banir, pastel. Contém conteúdo impactante. Que nem meu canal? Pera aí. Eu espero que todos vocês estejam preparados, pois esse álbum não é um álbum comum. Na opinião de muitos críticos, o mais sombrio e impactante trabalho artístico já feito. O álbum Everywhere at the End of Time é um álbum de simulação de 6 horas de como seria experimentar a progressão da doença de Alzheimer. Este álbum consiste em 6 estágios de identificação, experiência e aceitação do fato que sua memória está lentamente se desfazendo diante de seus olhos. Os palcos variam de músicas serenas e diretas dos anos 30 e 40, para representar os bons tempos da vida dessas pessoas, até entre aspas músicas estáticas perturbadoras que representam a perda da capacidade de recordar memórias conscientemente. E a descrição perfeita para ele seria um conforto lindamente horrível. Explicando mais detalhadamente, a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Vou ser bem honesto. Caso se eu descobrisse que eu tenho Alzheimer, eu acho que não há doença mais brutal, incluindo câncer, que é Alzheimer, cara. Geralmente não tem gente nova. O Alzheimer você começa a desenvolver lá pelos 50 anos. É literalmente você está sendo apagado. É isso. Tipo, você está sendo apagado. Não dá. A causa é desconhecida, mas acredita-se geneticamente determinada. A doença instala-se quando o processo de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteína mal cortadas, tóxicas, dentro dos neurônios e dos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre a perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo que controla a nossa memória. O Alzheimer não tem cura, mas os seus efeitos podem ser minimizados por um tratamento medicamentoso para tentar estabilizar o declínio cognitivo. Assim, o paciente será possivelmente capaz de realizar as tarefas diárias por mais tempo. Bom, a questão é que essa doença possui vários estágios, e eles são representados perfeitamente no álbum de acordo com o deterioramento da doença. E essas fases são: estágio número 1, devaneio; número 2, negação; 3, realidade; 4, raptura; 5, horror; e o 6, não possui título. Cada uma dessas fases é representada de uma forma incrivelmente horrível, mas não existe alguém melhor para explicá-las do que o próprio autor Leland James Kirby, que usa o pseudônimo de The Caretaker. Ele deixou na descrição de seu vídeo a explicação de cada estágio. Enquanto eu vou narrando eles para vocês, as respectivas músicas serão tocadas. Irei fazer pequenos complementos enquanto isso. Então, para uma melhor experiência, pegue seu fone de ouvido. E eu vou ficar atrapalhado. Pera aí, é daqui que vem essa música? Pegue seu fone de ouvido. Ah, velho, aí fudeu, agora eu não consigo assistir mais. Quebrou o clima, caralho. Vai se fuder. Aqui experimentamos os primeiros sinais de perda de memória. Esse estágio é mais como um belo devaneio, a glória da velhice e da lembrança, o último dos grandes dias. Esse estágio é o mais tranquilo e calmo, representado pelos bons tempos das festas de salão. Os instrumentos calmantes provêm uma ambientação branda que tenciona incutir aconchego no ouvinte. Porém, em algumas músicas ainda conseguimos ouvir um baixo overlay e ruído, mas a música ainda prevalece
dando a entender que está tudo bem, mas ainda assim lá no fundo, ainda há uma pequena preocupação sobre o futuro. O primeiro estágio da doença de Alzheimer é assintomático. Apesar de já haver danos cerebrais em virtude do início do desenvolvimento da doença, a pessoa consegue seguir suas atividades normais. Música original desse meme aí. A original já... Eu não posso tocar muito tempo, né? A original já é triste já, cara. Porra. Sou. Sem sinais por cerca de 10 ou 20 anos. A arte da capa assimila-se a um jornal ou papéis unidos, mas tampouco a plena certeza do que se trata diretamente. Isso representa que a... Oi, não sou muito comentar, mas vai lá. Sou estudante ano passado, numa tese concurso de teatro do Rio Grande do Sul. Fizemos toda uma peça sobre Alzheimer utilizando esse álbum. Ganhamos no final. Porra, mas também, né? Caralho. Cara, Alzheimer é foda. Felizmente eu não tenho ninguém na minha família. Eu não tenho ninguém na minha família que tem Alzheimer. Na minha família ninguém tem problema de Alzheimer. Problema genético na minha família é problema de coração. Ou seja, provavelmente eu vou morrer de ataque cardíaco lá pelos 60, 70 anos. É inevitável, tipo, é literalmente inevitável. Meu avô e minha avó morreram com 70 anos de ataque cardíaco. Então, é isso, eu já sei meu destino, não tem muito o que fazer. Apesar de não sabermos exatamente o que aquilo é, ainda vemos que é um tipo de jornal ou livro, o que quer que você interprete. Tal imprecisão mencionada simboliza esse primeiro estágio, como ainda encontrando-se presente a capacidade de distinguir-se a ilusão da realidade, mas não há uma consciência completa do que está sobrevindo. O segundo estágio é a autorrealização e consciência de que algo está errado com a recusa de aceitar isso. Mais esforço é feito para lembrar. Então, as memórias podem ser mais longas, com um pouco mais de deteriorização na qualidade. O humor pessoal geral é realmente mais baixo do que no primeiro estágio, em um ponto antes que a confusão comece a se instalar. Apesar de tudo isso, esse estágio é representado com músicas com um leve tom de tranquilidade, porém os ruídos, sons estáticos, borrões e o desaceleramento do ritmo demonstram que a doença está começando a se espalhar. Mas apesar disso, as músicas de salão ainda tocam, representando a tentativa de prolongação de continuar vivenciando os bons tempos. A música fraca de salão dos anos 30 ainda toca, mas está manifestamente perdido em um horizonte que se distancia-se com o passar do tempo. Nesse estágio, o principal sintoma característico da doença de Alzheimer começa a aparecer: o esquecimento. O nome de pessoas, lugares e alguns dados são esquecidos com frequência. A capa dessa fase é representada por um vaso de flores. O vaso de flores está sendo essencialmente destruído, desfigurado e distorcido. Mas as flores ainda estão vivas, assim como a pessoa que está passando pela perda de memória. E como sabemos, as flores crescem em direção à luz do sol, mas na pintura elas parecem estar perdidas sem saber ao certo de onde vem a luz. Eu estou ficando com depressão aqui já. Aqui somos apresentados. Meu tio tem Alzheimer, a minha tia até teve de trocar as lâmpadas de casa para uma luz mais clara e azul, por quê? Algumas das últimas memórias coerentes antes que a confusão se instale completamente. Estou fudido, tenho predestinação para Alzheimer. Eu acho que tem como fazer algum tipo de tratamento paliativo, tipo, pré-desenvolvimento desse problema pra você não... pra você jogar isso mais pra frente. Se eu não me engano, existe alguma forma de fazer isso. E as névoas cinzentas se formem e desapareçam. Os melhores momentos foram lembrados,
O fluxo musical em alguns lugares é mais confuso e emaranhado. À medida que avançamos, algumas memórias singulares tornam-se mais perturbadoras, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas de consciência antes de entrarmos nos estágios de pós-conscientização. As melhores lembranças que o indivíduo possui ainda estão vagamente presentes, mas estão dissipando-se depressa. A mudança de tom nesse estágio em específico é dramática e clivosa, pois os instrumentos musicais começam a se repetir, se sobrepor e dissipar, como memórias tentando agarrar seu meio para a reminiscência, às vezes a cortes plenos sem som. Quem ouviu o álbum original, tem esses vídeos ou é coisa do JJ? Porque puta que pariu, isso daqui tá muito foda. Pô, tá muito bom. Ou música, o que sugere que a pessoa está perdendo a própria capacidade de lembrar-se. Eu tenho o hábito de não elogiar ninguém aqui, né? Eu elogio muito pouco. Cara, puta que pariu. Muito foda. Muito foda. Muito bom, cara. Os sintomas de Alzheimer já começam a ser percebidos pelas pessoas em volta, pois o nome de pessoas conhecidas estão começando a desaparecer, junto com notícias, leituras e até o local de guarda de objetos. E a pessoa também pode começar a enfrentar dificuldades para realizar tarefas domésticas e profissionais. Nessa fase, o diagnóstico precoce da doença pode ser realizado pelo neurologista através de alguns testes clínicos. Essa pintura assimila-se a algum tipo de planta, mas as pinceladas tornam-se tão violentas e rudes que é difícil de discernir o que é. A mente, sendo incapaz de lembrar, distorceu-se tão profundamente nesse ponto que é impossível fazer algo tão simples como o ato de identificar o que encontra-se presente à nossa frente. O estágio pós-consciência 4 é onde a serenidade e a capacidade de recordar memórias singulares dão lugar a confusões e horrores. É o início de um eventual processo onde todas as memórias começam a se tornar mais fluídas através de emaranhados, repetições e rapturas. O quarto estágio consiste no ponto em que é fundamental aceitar o fato de que você está ficando doente e que ocorreu uma perda extrema de memória, e, nessa altura, é tarde demais. A música em si está agora em segundo plano, enquanto o ruído é reproduzido em primeiro plano. Sons altos e distorcidos angustiam a atmosfera com quase nenhum sentido, além de uma melodia fraca. No estágio 4, os sintomas começam a ficar cada vez mais evidentes, através do esquecimento de eventos recentes e de histórias pessoais de conhecidos ou familiares próximos, além da pessoa não conseguir realizar contas matemáticas simples. Alguns sinais comportamentais como tristeza ou raiva podem começar a ser percebidos nessa fase, na qual o diagnóstico fica mais evidente. Esta pintura que estampa a capa do quarto álbum parece-se com um retrato, mas tudo deteriora-se. Tudo foi esquecido. Apenas uma desfiguração do que restou está presente. Essa pintura parece ser de alguém com cabelo comprido, mas a pele e o cabelo são feitos do que aparenta ser um tipo de material mineral. Uma pessoa destituída de memória pode considerar que um humano pode ser feito de rocha, sem características humanas, pois o seu mundo está muito confuso para discernir o que a realidade é. Se eu desenvolver Alzheimer, eu vou de Over the Horizon, cara, não tem? Fudei, cara. Não, total. Alzheimer igual o Canada Pio. Vou de Sábado Animado. Não, é como eu disse, abri a live falando, Alzheimer provavelmente é a pior doença que existe, cara. Foda-se. Não existe outra. Você está apagando. Apagando e se tornando cada vez menos independente. Até chegar nos estágios finais da doença que, tipo... Eu vou falar com todas as letras aqui. Você é um peso pra sua família. Você vai se tornando cada vez mais um peso pra sua família. Eu acho que é a doença mais Lovecraftiana que existe, cara. Porque você tá deixando de ser quem você é.
É isso, você está deixando de ser quem você é. É um apagamento total da sua existência. Um apagamento da sua existência é uma morte em vida. Vai tomar no cu, bicho. Porque você é as suas memórias, ponto. Confusões e horror do estágio 5 pós-consciência. Emaranhados mais extremos. Repetições e ruptura podem dar lugar a momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e parecer familiar. Muitas vezes, o tempo é gasto apenas no momento que leva ao isolamento. O paciente começa a ter dificuldades muito maiores com informações simples, como seu próprio endereço e outros dados de fácil memorização. A localização temporal fica prejudicada e o indivíduo se atrapalha em saber a data do dia. Atividades simples como escolher roupas, realizar higiene básica, como se comportar em determinadas situações também ficam comprometidas. Histórias dos tempos da juventude começam a aparecer com mais frequência. Essa fase é horrorizante. Tudo o que ouvimos são sons estáticos que são constantemente repetidos em um loop infernal e desconfortável. Há breves momentos em que a humanidade volta, mas sem tardar, tudo rapidamente volta ao desalento e à tenebrosidade. A perda de memória do portador vigora com integral efeito e quase nada resta, exceto ligeiros transtornos absortos. Posso falar um relato pessoal? Eu estava em uma ação da igreja junto com um grupo de jovens e a gente foi no asilo local e havia uma senhora com Alzheimer, mas ela era cadeirante. Com isso a família deixou ela lá, porque não conseguia ou não queria cuidar dela. Visto isso, é semi-amarrada à cadeira, ou senão ela levanta e cai. É uma merda, cara. O terror cósmico no Alzheimer. Que é isso, né, cara? O terror cósmico é aquilo que você não tem certeza, é aquilo que não é palpável, é o estranho, é o bizarro. E o Alzheimer é isso, cara. Você vai apagando. Você vai apagando, você não consegue compreender mais o que está acontecendo ao seu redor, você deixa ser o que você é e... Unicamente para mergulhar novamente na confusão e na angústia. Nesse estágio, há relato de pessoas que saíram para caminhar sem rumo e não conseguiram achar novamente o caminho de casa. A capa desse estágio reconhece a perca da interpretação da mente. Tudo que resta é intangibilidade. A mente está simplesmente processando sem qualquer senso de percepção. Aqui na cidade teve um multirão pra encontrar uma senhora idosa com Alzheimer que fugiu de casa. Ela não sabia quem era e onde morava, cortou muito o coração. É isso. Caralho! O Halloween do Dark Souls é literalmente isso. É literalmente Alzheimer. Puta que pariu, agora você me deu mais uma razão pra ficar triste jogando Dark Souls. O Halloween do Dark Souls... Agora é mais fácil de entender, né? Os jogadores de Dark Souls aqui. O Halloween é literalmente isso. Você vai morrendo, vai perdendo o seu propósito. E você vai esquecendo quem você é e o caralho. É Alzheimer, caralho. É literalmente Alzheimer. Você vai perdendo a sua humanidade e se torna uma criatura, uma casca viva e morta que não tem propósito, não sabe o que tá fazendo, não sabe por que tá lá. Na moral, namorozinho, todo o dinheiro que investido em faculdades inúteis, pesquisas inúteis, diria que até mesmo o esgoto deveria ser revertido na porra da pesquisa de Alzheimer. Mordeu renda. Cara, tem como solucionar essa porra? Esse é o ponto. Não sei nem... É possível solucionar isso, cara? Existe uma cura pro Alzheimer? Eu não sei, eu não faço ideia. Eu espero que alguém comente, fale no chat, dê uma esperança pra alguém aqui falando, não, tá tendo pesquisa, tá bem avançado, vamos conseguir arrumar. Viver com Alzheimer é prolongar o seu sofrimento. Acho que daria pra abrir a discussão. Eu sou um merda, né? As pessoas vão assistir esse corte aqui e vão esquecer que a gente existe. Mas... eu acho que... eutanásia pra Alzheimer e câncer poderia ser legalizado. Talvez. Câncer terminal. A doença progressiva não tem cura, mas diagnóstico e tratamento precoce pode amenizar e retardar os sintomas. Cara, é uma sentença de morte de 30 anos, né, cara? Pensa o seguinte, é uma sentença de morte de 30 anos, bicho. Porque o bagulho demora muito pra avançar, eu sei que demora. Então, tipo... cara,
Conheço pesquisadores da área, há medidas paliativas e houve uma esperança com uma operação que trava o avanço, mas não se recupera o que foi perdido. Puta. Estágio 6. Não existe mais música, mas sim apenas um ruído. Esse estágio retrata o portador com um contínuo sofrimento perante a perda de memória, à medida que se aproxima do seu último suspiro. Não há mais medo, pois simplesmente não sobrou nada. Em seus últimos momentos de vida, o portador recapitulará os momentos que mais trouxeram outra hora felicidade a este, conjuntamente do tempo passado à medida de todos os estágios que sucumbiu à doença. O indivíduo enfim encontra-se descansando e distante de toda a sua dor. A pintura que ilustra a capa desse último álbum se assemelha. Minha avó cuidou de mim e das minhas tias durante a nossa infância, toda a nossa infância. Quando os sintomas de Alzheimer começaram, ela foi taxada de louca e era quase diariamente insultada. Vai. Com a parte de trás de uma tela de pintura ou algo análogo. A capa desse álbum é a mais clara das 6 por uma razão. O portador sabe que não consegue reconhecer a realidade e tudo que resta-lhe é a aceitação. E depois, o fim. Tudo se perdeu. E essa calmaria depois da tempestade só é mansa por um motivo, justamente pela aproximação de seu fim. Conselho para todos do chat, se puder começar a fazer exames neurológicos e de sangue com um geriatra ao final dos 30 anos, faça e repita todos os anos. Você não tem um plano de saúde, vai morrer uma grana todos os anos. Mas se você descobrir no início, que é que nem câncer, você pode resolver quase todos os problemas. Não deem bobeira com isso. Insistam em serem examinados sempre, o tempo é agora. Farei. Farei. A você ouvinte que infelizmente tem alguma história em relação a essa doença, sinta-se livre para deixar o seu relato aqui embaixo nos comentários. Eu não vou ler. Não sei como você irá interpretar esse álbum. Qualquer que seja a maneira, eu gostaria de ler aqui embaixo. Aqui foi o JJ. Obrigado por assistir até aqui. Caralho, muito bom, velho. Que vídeo foda. Triste. Puta que pariu. Cuidem da saúde mental dos senhores. É de ficar mais genérico possível, mas...